sala nova a gente fica todo mundo meio perdido, né? Não sabe onde tá a luz, não sabe onde tá o fotógrafo. E o pior, a gente não vê a comida, mas ela tá lá fora. Eu sei que muita gente vem e ó, cadê a comida? Tá lá, tá lá. A comida não tá faltando no clube. Eu tentei preparar para vocês um relatório sobre o Brasil e gostaria de passar algumas informações positivas. Infelizmente eu não tenho. Vou precisar passar informações então realistas, que para alguns podem ser negativas. O Brasil, como todos puderam acompanhar, ou quase todos, tem passado por uma transição política bem complexa. É a primeira vez na história do Brasil, nós já tivemos no Brasil diretas já, mas é a primeira vez na história do Brasil que realmente o povo se organiza contra um governo diferente das diretas já, que eu não fui para a rua nem de cara pintada, eu era muito novo, só que eu conheço muito bem a história, foi algo muito mais arquitetado pelo PMDB, foi algo muito diferente do que está acontecendo hoje no país. O Brasil, hoje, ele está no patamar de uma economia de 2003. Nós retrocedemos nossa economia brasileira. Além de parar de crescer, nós começamos a diminuir. Um movimento conhecido como MBL, Movimento Brasil Livre, e o MCC, Movimento contra a Corrupção, que são dois movimentos apartidários, levaram neste final de semana, dia 13 de março, um dia histórico para o Brasil, levaram para as ruas aproximadamente 3,6 milhões de pessoas dispostas a pedir por N coisas, entre elas o impeachment da presidente Dilma, por desmandos políticos, por pedaladas fiscais e por incompetência governamental. E esses dois grupos são grupos apartidários. São grupos que não estão ligados diretamente a nenhum partido. Tanto que o prefeito, o governador de São Paulo e o ex-governador de Minas Gerais, o ex-candidato, foi candidato à presidência do Brasil, concorreu contra Dilma, Aécio Neves e Geraldo Alckmin, estiveram na passeata e foram vaiados e eles tiveram que se retirar do meio do povo por conta da organização apartidária do Brasil. E o porquê deste movimento? Por que o Brasil começou a se levantar contra o governo do PT e não só contra o governo do PT? E isso é a grande discussão hoje no Brasil. É um movimento contra a corrupção na sua maioria, na maioria dos casos. Algumas pessoas pedem intervenção militar, poucas delas conhecem exatamente o que quer dizer uma intervenção militar. Poucas delas sabem exatamente que elas pedem intervenção militar pelo Facebook, e se tiver intervenção militar, elas não terão acesso ao Facebook. Provavelmente, se alguém contar isso para elas, nunca mais elas vão pedir intervenção militar, porque as pessoas não vivem mais sem Facebook. Algumas pessoas pedem impeachment, outras pessoas pedem cadeia. O senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está sendo investigado pelo juiz Sérgio Moro e também pelo Ministério Público de São Paulo, ou seja, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual de São Paulo, por conta de receber benefícios da época que ainda era presidente de consultoras ligadas à Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato é uma operação que vem investigando a fundo a Petrobras. A Petrobras era a maior companhia do mundo. Ela foi simplesmente degolada. Acabaram com o patrimônio do Brasil. Muitos se diziam antigamente, quando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso privatizou a Vale do Rio Doce, diziam que isso era um desmando político, que era completamente errado. Só que logo após privatizar a Vale do Rio Doce, ela passou a ter rendimentos estratosféricos. Enquanto isso, a Petrobras, por desmandos políticos, por passadinas, ela passou a ter grandes prejuízos. O Brasil tem uma história triste de que a presidente da República passou anos subsidiando a gasolina no Brasil, só que a gasolina no Brasil é caríssima.
E a gasolina continua a subir o preço, porque acabou o subsídio, porque a Petrobras não tem dinheiro, não tem de onde tirar esse dinheiro. E o Brasil continua perdendo. A agência Moody's rebaixou a nota do Brasil para mal pagador. Para alguns isso significa pouco, para os investidores isso significa muito. Isso significa que poucos dólares entraram no Brasil e por isso nós temos um dólar hoje no Brasil beirando os R$4. Não existe dólar circulando dentro do país, porque o país não é um bom pagador e as pessoas que têm dinheiro não querem investir num país que é bom pagador, que não é bom pagador. Ninguém vai investir em alguém que não paga. Estima-se, a BBC fez um relatório, estima-se que em 2017, 1 em cada 5 desempregados no mundo partirá do Brasil. 700 mil brasileiros vão se somar aos 3,6 milhões de pessoas no mundo desempregadas. Ou seja, a situação do Brasil não é boa. Por fim, eu queria deixar uma carta que eu li há poucos dias. Segundo a internet, é uma carta de uma menina de 14 anos. Eu não sei, a fonte não dá pra saber. Mas eu vou terminar lendo essa carta para vocês. O que houve, meu Brasil brasileiro? Perguntei. E ele, espreguiçando-se em seu braço esplêndido, esparramado e verdejante sobre a América do Sul, respondeu chorando, com lágrimas amazônicas. Estou sofrendo. Veja o que estão fazendo comigo. Antes os meus bosques tinham mais flores e os meus seios mais amores. O meu povo era heróico e os seus brados retumbantes. O sol da liberdade era mais fúlgido e brilhava no céu a todo instante. Onde anda a liberdade, onde estão os braços fortes? Eu era a pátria amada, idolatrada, havia paz, o futuro e glórias no passado. Nenhum filho meu fugia à luta. Eu era a terra adorada e dos filhos deste solo era a mãe gentil. Eu era gigante pela própria natureza, que desvastam e queimam sem nenhum homem de coragem que as margens plastas de um riachinho tenha coragem de gritar mais alto para libertar-me destes nossos tiranos que ousam roubar o verde louro dessa flâmula. Eu, não suportando as chorosas queixas do Brasil, fui para o jardim. Era noite, pude ver a imagem do cruzeiro que resplandece no lábaro que o nosso país ostenta estrelado. Pensei, conseguiremos salvar este país em braços fortes? Pensei mais, quem nos devolverá a grandeza que a pátria nos traz? Voltei à sala, mas encontrei um mapa silencioso e mudo, como uma criança dormindo em seu braço esplêndido. Boa noite.